Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Quero saudar a Padre Zenilson, a Padre Francisco, ao diácono Josivan, ao seminarista Jean e as pessoas que conosco compõem o serviço litúrgico neste quinto domingo da Quaresma. Estamos unidos, estamos em comunhão. Assim como nosso Senhor disse a Lázaro: vem para fora, nós somos uma igreja que vai ao encontro das pessoas, pelas ondas sonoras do rádio, da Rádio Jornal de Caruaru, da Rádio Canção Nova de Gravatá e da Rádio Web Diocesana. Os textos deste domingo são demasiadamente significativos, porque todos eles querem que todos nós tenhamos uma vida espiritual, como dizia São Paulo, escrevendo à comunidade de Roma: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós não somos aqueles que vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito Santo mora em nós, desde quando nós fomos batizados. O Espírito Santo está em nós, porque Cristo está em nós. E é deste modo que, tendo fé e possuindo o Espírito Santo dentro de nós, temos todos a possibilidade de ter uma vida espiritual. Essa é a premissa, essa é a primeira coisa mais importante. Temos fé e por ela acolhemos o Espírito Santo, que nos concede esta possibilidade de ter uma vida espiritual, não apenas uma vida carnal. O texto do Evangelho, repito, é muito significativo. Nele está contido o versículo mais curto, mais breve do Novo Testamento, que diz exatamente assim: e Jesus chorou. É o versículo mais breve do Evangelho. Pensar, sentir, imaginar um Deus que chora, não apenas o homem-Deus, mas Deus-homem, que se compadece das nossas dores, dos nossos problemas e das nossas tristezas. Pensar, sentir e imaginar um Deus que misericordiosamente se compadece, cheio de ternura e amor pela dor mortal do ser humano. Essa foi a meditação, também brevíssima, do Santo Padre, o Papa Francisco, em sua missa matinal, hoje pela manhã, em Roma. Mas vejamos, o Evangelho é permeado de tantas outras coisas igualmente bonitas e profundas. 2 vezes, as 2 irmãs, Marta e Maria, dizem a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Igualmente, 2 vezes, também se diz a Jesus: este que curou os olhos do cego, que curou o paralítico, este também não podia ter impedido que seu amigo Lázaro não tivesse morrido. Mas Jesus, logo no início do Evangelho, diz uma coisa muito importante aos seus discípulos e depois aos judeus. Ele diz: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Esta doença serve para que Deus seja glorificado. Certamente muitas pessoas, Padre Zenilson, têm perguntado:
Mas esta pandemia, esta doença tão séria, que tem dizimado a vida de tantas pessoas, primeiro na China, depois na Itália, agora na França, na Espanha, nos Estados Unidos e chegando ao Brasil, porque Deus não impediu essa doença. Essa doença, repito, faço minhas as palavras de nosso Senhor, é para que Deus seja glorificado. Deus está sempre perto de nós. Nós é que não estamos próximos de Deus. E por isso a vida nos ensina, a vida nos dá lições, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Outrora, no passado, dependíamos mais de Deus, pedíamos mais a Deus. Agora, o ser humano se acha autossuficiente, o ser humano se acha aquele que pode tudo, aquele que está no lugar de Deus, que pode controlar a vida e a morte, que pode decidir a vida e pode decidir a morte. E não é assim. O ser humano não apenas precisa de Deus, o ser humano depende de Deus. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender para que nossa vida não nos leve à morte, mas nos leve à vida. Gostei tanto do comentário inicial desta Santa Missa. Preciso, exato, porque o Evangelho de hoje exatamente nos fala de vida em eternidade, de ressurreição. Lázaro, aquele que foi ressuscitado, tornou a viver, mas Lázaro também tornou a morrer, porque assim é o ciclo natural da vida. Nascemos, crescemos e morremos. Mas a vida espiritual, volto à segunda leitura, volto à carta de São Paulo aos Romanos, nós não somos feitos apenas para viver segundo a carne. Nós temos o Espírito Santo, nós possuímos uma vida em Deus e, portanto, temos uma vida espiritual. E não podemos permitir, não podemos deixar que a nossa vida apenas termine com a carne, que tudo se acabe no cemitério, que aliás significa lugar dos que dormem, porque um dia, na ressurreição dos mortos, seremos acordados por Cristo para a ressurreição. Jesus se compadece, sim, porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo e é bondoso. Ele também chora com milhares de pessoas que perderam seus entes queridos em todos esses países que estamos a assistir. Se compadece com o nosso sofrimento, com a nossa tristeza e chora. Mas tudo isso tem um porquê, que é dito também no Evangelho por pelo menos 2 vezes. A primeira, quando Jesus sabe a notícia da morte de Lázaro, lhe dizem: Senhor, aquele que tu amas está doente. Logo em seguida, quando Jesus chega a Betânia, lugar onde ele frequentava por amizade, não para curar, não para pregar, não para fazer milagres, mas simplesmente para estar, para conviver com seus amigos. Jesus ouve a expressão exatamente quando chora. Alguém diz: vede como ele o amava. Como nós precisamos fazer essa experiência
de nos sentirmos amados por Deus. Como alguém precisa nos dizer: veja, Jesus ama você. Como falta isso no coração, na vida de tantas pessoas carentes, de tanta gente mal amada, como a gente costuma dizer, ou de pessoas que vivem somente da vaidade, de títulos, de dinheiro, de coisas que possuem valor, mas que não têm importância. Veja, Jesus ama você. Aliás, essa foi a experiência que eu ouvi e contei no retiro do clero, do bispo que me ordenou, há 26 anos atrás, quando fazia exatamente o meu exame de ordem para exercer o sacramento da penitência ou confissão. Jesus ama você. E é a partir desse amor, então, que Jesus ordena aquelas pessoas que estavam ali em volta dele: tirai a pedra. Nesta quaresma, nós precisamos identificar, mas quantas pedras precisamos tirar, não atirar nas outras pessoas, mas tirar do nosso caminho, tirar da nossa vida. Essas pedras quase sempre são os pecados, que são obstáculos para uma vida espiritual, para uma vida em que nos permita, que nos conceda experimentar o amor de Deus. Sim, queridos irmãos, Jesus manda tirar a pedra, manda tirar a faixa que envolvia Lázaro para que ele pudesse caminhar novamente em sua direção, na direção de Deus. Manda tirar a faixa que envolvia os seus pés, as suas mãos, para que Lázaro pudesse novamente poder caminhar, trabalhar, viver e servir. Hoje, o grito de Jesus, dito a Lázaro, serve também para nós. Lázaro, vem para fora. O grito de Jesus serve para a igreja. Venha para fora, pelo rádio, pela televisão, pela internet, e chegue até aí a nossa casa. Outra expressão bonita, me desculpem se eu me alongo na meditação de hoje, mas é que o Evangelho é tão rico de expressões tão profundas, tão fortes. Alguém dizia também, aquelas irmãs Marta e Maria, aliás, a Maria: o Mestre está aí e te chama. Cristo disse a Lázaro: vem para fora. Disse a Maria: vem, tu chama cada um para servi-lo, mas nos chama também pela fé. Foi essa a pergunta que Jesus fez a Marta: tu crês na vida eterna? Marta respondeu: eu creio na ressurreição. Eu creio que meu irmão haverá de ressuscitar. Jesus lhe responde no final: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A resposta de Marta, logo no início do Evangelho, era: eu creio firmemente que tu és o Messias. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo tão difícil para toda a humanidade, um tempo de peste, sem vacina, quantas vezes ouvíamos a palavra peste, mas não sabíamos o que era. Quantas vezes acreditamos que os cientistas tinham vacina para tudo e agora não tem. Agora temos somente a pergunta de Nosso Senhor para cada um de nós: tu crês? Ele está aí e nos chama. Os judeus foram consolar as duas irmãs, mas elas mandaram chamar Jesus.
Mandemos chamar Jesus agora, porque nós cremos que somente Ele é o Filho de Deus. Mandemos chamar Jesus, porque nenhum outro consolo nos interessa. Mandemos chamar Jesus, não apenas porque os cientistas não têm a vacina. Mandemos chamar a Jesus, porque somente Ele é Deus, capaz de nos amar, capaz de chorar por nós, capaz de nos consolar. Mandemos chamar Jesus, porque somente Ele é capaz de nos dar a vida eterna, a vida em Deus. Amém.